No mesmo mês em que Carlo Acutis morria de leucemia numa cama de hospital em Monza, Itália, num vilarejo chamado Tixtla, no estado de Guerrero, no sudoeste do México, algo acontecia durante um retiro espiritual que deixaria cientistas sem resposta por anos. Era outubro de 2006. Um padre estava celebrando missa para um grupo de participantes de um retiro espiritual na comunidade local. A celebração era simples, num espaço simples, numa cidade pequena, longe dos grandes centros. O tipo de missa que acontece em milhares de lugares no México todo dia da semana. No momento da distribuição da comunhão, uma mulher que havia recebido a hóstia ficou imóvel. Olhava para a hóstia nas próprias mãos com uma expressão que as pessoas próximas descreveram como de espanto absoluto. O padre percebeu e foi até ela. A mulher mostrou o que estava vendo. Da hóstia branca, do pão consagrado entre os dedos da mulher, saía uma substância de cor vermelha viva. O padre pausou a distribuição. Tomou a hóstia nas mãos com reverência. A substância continuava emergindo. Era quente ao toque. Tinha a consistência de sangue. Não estava sobre a hóstia, como se alguém tivesse derramado algo sobre ela. Emergia de dentro, como se viesse do interior do pão. Todos os presentes no retiro viram. Havia pessoas de diferentes idades, de diferentes formações, de diferentes graus de fé. Nenhuma havia sido preparada para aquilo. Nenhuma estava num contexto que favorecesse a sugestão coletiva ou o entusiasmo emocional descontrolado. Era uma comunidade de pessoas comuns, numa cidade comum, numa tarde comum de outubro. E todas reportaram a mesma coisa. O padre recolheu a hóstia com o máximo de reverência, guardou de forma adequada e informou imediatamente o bispo da diocese de Chilpancingo Xilapa, a qual a paróquia de Tixtla pertencia. O bispo, com a prudência que a situação exigia, determinou duas coisas. Primeiro, nenhuma declaração pública sobre o evento enquanto não houvesse investigação adequada. Segundo, investigação científica rigorosa do material. Era o começo do processo que resultaria no milagre de Tixtla. Carlo Acutis incluiu Tixtla na exposição, sabendo que era um dos casos mais recentes, ainda em fase de investigação à época em que criou os painéis. Mas havia documentação fotográfica robusta, relatos de múltiplas testemunhas, e a investigação científica estava em andamento com credibilidade. Carlo não esperou pelo reconhecimento eclesiástico para incluir o caso. Apresentou os dados disponíveis com honestidade, indicando o status da investigação. Porque para ele, o importante não era apresentar apenas o que já estava resolvido, mas mostrar que o processo de verificação estava acontecendo. Em 2009, 3 anos após o evento, o bispo autorizou a análise científica formal do material. E para conduzir a investigação, convocou o professor Ricardo Castañón Gomes, o mesmo neurofisiologista boliviano que havia analisado o milagre de Buenos Aires mais de uma década antes e cujas conclusões sobre aquele caso havia mudado profundamente a trajetória pessoal e profissional dele. Castañón levou amostras do material de Tixtla para laboratórios em diferentes países, seguindo o mesmo protocolo que havia usado em Buenos Aires, sem revelar a origem religiosa do material para os cientistas que fariam as análises. As amostras foram enviadas como material biológico de origem desconhecida para análise histológica e hematológica. Os resultados chegaram de forma independente de cada laboratório e eram consistentes. A substância era sangue humano, tipo AB, o mesmo tipo encontrado nas relíquias de Lanciano, na síndrome de Turim e no material de Buenos Aires. O sangue continha hemácias, leucócitos e hemoglobina em estado íntegro. Proteínas presentes em proporções compatíveis com sangue fresco. 3 anos após o evento, sem refrigeração, sem conservante. As análises microscópicas revelaram o mesmo padrão já encontrado em Buenos Aires. Os glóbulos brancos estavam em número e configuração compatíveis com os de um organismo respondendo à inflamação intensa, como se aquele sangue pertencesse a um organismo que estava sofrendo no momento da extração. E havia um dado adicional que nenhum laboratório conseguiu explicar. Quando os cientistas analisaram a forma como a substância havia emergido da hóstia, a direção e a dinâmica do movimento, a conclusão foi tecnicamente impossível.
A substância não havia sido aplicada sobre a hóstia por fora. Havia emergido de dentro do material. Nenhum processo físico convencional produz esse efeito. Um líquido externo, aplicado sobre um sólido, permeia de fora para dentro, ou permanece na superfície. Não emerge de dentro para fora sem romper completamente o material. O que os cientistas estavam descrevendo era fisicamente impossível segundo a mecânica dos fluidos convencional. Os laudos foram entregues ao bispo, e em 2013, após 4 anos de análise e consultas, o bispo emitiu uma declaração formal reconhecendo o milagre de Tixtla como fenômeno sobrenatural. Foi a primeira declaração episcopal mexicana reconhecendo um milagre eucarístico em décadas. Mas eu quero ir além dos dados científicos por um momento, porque há uma pergunta que esses milagres, Lanciano, Buenos Aires, Sokolka, Tixtla, fazem coletivamente, e que merece ser feita com seriedade. Porque agora, por que nos últimos 100 anos, e especialmente nas últimas décadas, há um aumento documentado de milagres eucarísticos com alto grau de documentação científica? Por que esses casos surgem exatamente na época em que a ciência tem os melhores instrumentos para analisá-los, e exatamente na época em que a fé na presença real de Cristo na Eucaristia está no seu nível mais baixo na história da Igreja Ocidental? Carlo Acutis tinha uma resposta para isso. Não elaborada, não acadêmica, simples e direta como tudo o que ele dizia. Deus nos conhece. Sabe que precisamos ver para crer. E continua nos mostrando. É uma teologia do amor que inclui o conhecimento da fragilidade humana. Um Deus que não condena a dúvida, mas responde a ela. Que não exige fé cega, mas oferece evidência. E que usa exatamente os instrumentos da época, laboratórios, análises, laudos científicos, para falar a língua que as pessoas conseguem ouvir. Carlo Acutis ouviu. E passou os anos que tinha à disposição, repetindo o que havia ouvido, para quantas pessoas conseguisse alcançar. Se esse vídeo abriu algo em você, compartilha. Que Carlo Acutis interceda por você.